Olá, seja muito bem-vindo de volta ao meu canal, seja muito bem-vindo de volta ao Clube Full Stack. Regras de negócio. Aqui tá um assunto que é um pouco controverso. Se você pesquisar no Google agora a respeito do que são regras de negócio, você vai ver uma infinidade de posts lá no Stack Overflow, uma infinidade de blogs falando o que são as regras de negócio. O que eu vou falar para você nessa aula é somente o que eu entendo sobre regras de negócio. Não quer dizer que é mentira, nem que é verdade, é somente o que eu entendo sobre regras de negócio. Se você entende que é uma coisa diferente, é só deixar aqui embaixo nos comentários, sempre claro com educação. Então eu vou passar para você o que eu entendo sobre regras de negócio. São as regras que fazem o negócio funcionar de acordo com como ele deveria funcionar. Abstrato, né? Bem abstrato. Calma que daqui a pouco vai fazer total sentido. Quando criamos um sistema, ele é baseado em tipos, quer dizer, em um tipo de negócio. A ideia geral do sistema. Por exemplo, e-commerce, sistema de cobranças, blog e fórum. E para criar esses sistemas baseados em um tipo de negócio, temos que entender as regras do negócio. Aqui que entra as regras de negócio. Vamos supor que eu esteja criando uma imobiliária, um projeto para uma imobiliária, um site mais o sistema. Então, para eu criar, olha só, para eu criar essa imobiliária, eu preciso entender como que ela funciona. E para entender como que ela funciona, adivinha? Eu preciso entender as regras do negócio, as regras dessa imobiliária. Então, no meu código, tudo que eu digitar para criar essa imobiliária são as regras de negócio. Toda a lógica que eu criar para desenvolver essa imobiliária são as regras de negócio. Simplesmente isso. Se você estiver criando um MVC para depois criar essa imobiliária, esse MVC, apesar de você estar criando a imobiliária em cima dela, não quer dizer que esse MVC é a regra do negócio. Não. O MVC é somente a arquitetura. A lógica que você vai utilizar para criar a imobiliária, daí sim, são as regras de negócio. Então, se eu quero criar um site de cobranças, preciso entender tudo sobre ele. As taxas, a data de validade das faturas, se atrasar o que vai fazer, enfim. Eu preciso entender tudo a respeito desse negócio, do site de cobranças, para começar a criá-lo. Então, eu vou conversar com alguém que entende tudo sobre site de cobranças, ou quem pediu para eu criar, provavelmente já vai ter uma experiência nesse assunto. Eu converso com ele, entendo as regras do negócio e trabalho em cima dessas regras de negócio aqui no meu projeto. Eu crio meu projeto em cima dessas regras de negócio. Simples assim. Se for um fórum, eu preciso entender como funciona um comment, no caso um comentário, um reply, as categorias de cada assunto, os níveis de cada usuário e como eles podem subir esse nível. Eu tenho certeza absoluta que você já viu algum fórum onde, de acordo com a resposta correta, o usuário ele vai subindo de nível. Então, isso o que é? São as regras de negócio. Você precisa entender como que funciona um fórum para criar esse fórum. E todo o código que você criar, que você criar para desenvolver esse projeto, isso são as regras de negócio. Tirando a parte da arquitetura. A arquitetura não tem nada a ver. Apesar de você criar o sistema em cima da arquitetura, não tem nada a ver com as regras de negócio. As regras de negócio são somente as lógicas que você vai criar, o código que você vai criar para desenvolver esse sistema. Então está vendo que para criar um sistema, eu preciso entender todas as regras que envolvem esse negócio. Então, se eu estou criando um sistema, eu preciso entender as regras para criar esse sistema. Eu preciso entender as regras de negócio. Bem simples, né? Agora, se você estiver criando a estrutura do zero, no caso o MVC, tudo relacionado à criação dessa estrutura não tem nada a ver com as regras de negócio. A estrutura é uma coisa, a arquitetura é uma coisa, a regra de negócio é totalmente diferente. O MVC é a arquitetura da aplicação. Tudo relacionado a ele não faz parte das regras de negócio. Então, tudo relacionado com a arquitetura da aplicação não faz parte das regras de negócio. Mas quando você faz a lógica, no caso as regras, para criar o projeto, aí sim você está trabalhando com as regras de negócio. Então, quando você faz a lógica, no caso as regras, para criar o projeto, no caso o negócio, aí sim você está trabalhando com as regras de negócio. Se você substituir regra pela lógica e negócio pelo projeto, já dá para você entender bem o que são as regras de negócio. De novo aqui em cima, são as regras, são as lógicas que fazem o negócio funcionar de acordo com como ele deveria funcionar.
Então, se eu vou criar uma imobiliária, eu preciso saber das regras dela para criar o meu projeto em cima dessas regras da imobiliária. Então, toda a lógica para eu poder criar essa imobiliária, todo o código para criar a imobiliária, são as regras de negócio. Quando você cria um banco de dados não, a camada do banco de dados. A camada do banco de dados em si, ele não faz parte da regra de negócio, mas na hora que você utiliza o banco de dados para criar o projeto, daí sim. Por exemplo, na hora que eu crio a minha classe, vamos supor que eu tenho uma classe que eu crio o CRUD. O CRUD que vai ser para geral, para todas as tabelas. Então, esse CRUD em si não tem nada a ver com a regra de negócio, mas na hora que eu utilizo ele para criar o projeto que eu estou desenvolvendo, daí sim, ele faz parte da regra de negócio. Tá entendendo? Tá entendendo como é um pouco... não é uma coisa tão objetiva também, você falar regra de negócio? Algumas pessoas podem falar, por exemplo, que, sei lá, na minha view, se eu tiver lá um if que trabalha com a lógica do negócio, trabalha com... por exemplo, se o usuário está autenticado, ele pode cadastrar um imóvel. Então, aquela lógica, aquele if ali, algumas pessoas podem falar que faz parte da regra de negócio. Está errado? Não está errado, mas não é a maneira como eu entendo. Não é a maneira como eu entendo, mas se falar que também para mim, sem problema nenhum. Então, regras de negócio são as lógicas, os códigos que você vai criar para desenvolver o sistema, para desenvolver o projeto, para desenvolver o negócio. As regras de negócio são importantíssimas, porque sem as regras de negócio, você não consegue criar um negócio online. Não tem jeito. Outro exemplo, se eu crio uma função para transformar uma URL em um slug. Essa função faz parte da regra de negócio? Não, mas se eu utilizá-la, essa função, para criar o meu projeto, na hora que eu chamo essa função, ela faz parte da regra de negócio. Tá entendendo? Então isso que são as regras de negócio. E eu acho que ficou faltando aqui para baixo, aqui ó, faltou isso aqui. Mais um exemplo para ficar mais claro. Se eu criar um sistema de cobranças, antes eu preciso saber de todas as regras desse negócio, tais como: que dados eu preciso para fazer o cadastro da cobrança? Vamos supor que a pessoa que eu estou falando para entender as regras, ele falou o seguinte: bom, para cadastrar o usuário, você precisa da foto, do nome, do valor, da data de vencimento, enfim. Então, essas são as regras que eu preciso utilizar para fazer o cadastro da cobrança. Quando vencer a cobrança, o que o sistema ele tem que fazer? Então, de acordo com essas regras que ele vai passar aqui para mim, daí eu vou criar o meu sistema de acordo com essas regras. Qual a taxa aplicada após o vencimento? Então, essas regras aqui eu vou utilizar para aplicar. Qual taxa aplicar após o vencimento? Quem pode cadastrar, alterar e deletar uma cobrança? Então, de acordo com essas regras aqui, de acordo com essas regras de negócio, dessa partezinha aqui, eu vou criar o sistema, vou criar a parte para cadastrar, alterar e deletar uma cobrança. Então, para cada partezinha do sistema, eu tenho uma regra em específico. Eu tenho a regra do negócio. De acordo com essas regras, eu crio o meu sistema. E, de novo, tudo que não faz parte da lógica da criação do negócio, no caso o sistema, não faz parte das regras de negócio. A arquitetura não quer dizer que é uma regra de negócio. É somente o que faz parte da criação do projeto, do sistema, do negócio. Então espero que tenha gostado dessa aula, espero que tenha entendido. Valeu, um abraço e até mais.